Bom dia! Vamos para mais uma aula de cálculo. Hoje falaremos sobre a regra da cadeia. Se a função g for derivável em x e a função f for derivável em g de x, então a função composta f bola g será derivável em x. E também podemos utilizar f bola g' de x como sendo calculada pelo produto de f' de g de x por g' de x. E como seria essa regra da cadeia? Para entender isso, vejamos a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho uma função f, uma função g, uma outra h, aí somente esse i é dependente da incógnita x. Então, f tem dependência de g, g tem dependência de h, h tem dependência de i, mas somente i tem dependência de x. Suponha também que desejamos calcular f' de x. Como nós precisamos calcular f' de x, nós precisamos passar por esses caminhos aqui, ou seja, por essa cadeia. Então, nós podemos escrever que a derivada de f em relação a x, ela pode ser obtida derivando f em função de g, então, f em função de g, multiplicado pela derivada de g em função de h, e depois pela derivada de h em função de i, e por último, pela derivada i em função de x. Então agora faremos exercício envolvendo essa regra da cadeia. Vamos lá. Até agora nós não vimos derivadas com essa cara, né? Então, aqui o f de x é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. E aqui nós não temos simplesmente x elevado ao quadrado, que era um monômio que nós sabemos derivar. Ok? Então, para essa situação, eu vou chamar isso aqui de um g. Então, a função f não vai ser dependência direta de x, ela vai passar por g. Como se tivesse escrito assim, ó, a função f de g, né, vai ficar g ao quadrado, já que colocamos g no lugar de x mais 1. Então, vou escrever aqui a função g, só para ninguém esquecer. Então, a função g de x é igual a x mais 1. Tudo bem? Então, veja que eu preciso encontrar, só para você ter uma noção, eu tenho uma função f, eu tenho uma função g e eu tenho uma incógnita x. Eu preciso encontrar f com relação a x, mas eu tenho que passar por esses dois caminhos aqui, né? Por essa cadeia. Então, deveremos calcular essa derivada em relação a g e essa derivada aqui em relação a x. Tudo bem? Olha como é simples. Nós vimos anteriormente, f' de g, se eu derivar isso aqui, o 2 passa multiplicando, fica 2g. Como é simples, né? E aqui nós precisamos obter desse lado g' de x. Mas também é fácil, porque g' de x é derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, nós já temos esses dois resultados, né? E aí, para encontrar a derivada f' de x, deveremos fazer o produto das duas, sempre assim. Então, nós vamos pegar o primeiro resultado, que nesse caso é 2g, e multiplicar pelo segundo, que nesse caso é 1, já que é o produto das duas derivadas. Nós vimos isso. Então, eu vou simplesmente, para definir aqui o resultado, nós vamos substituir o valor de g. E aqui nós temos, ó, g de x foi chamado de x mais 1. Então, nós vamos colocar aqui x mais 1. Voltamos com o valor de x, né? Se você fizer aqui uma propriedade distributiva, porque 2 vezes 1 dá 2, então você vai notar que o f' de x vai ser 2 vezes x e 2 vezes 1. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1 é igual a 2. Ok? Está definida a função f' de x. Então, olha só. Isso aqui dá para fazer na forma rápida. Como? Para indicar que eu estou derivando, eu vou colocar f' de x. Mas note que aqui não aparece simplesmente x, e sim x mais 1. Né? Mas se, por exemplo, aqui é uma função, a derivada de uma função elevada ao quadrado é 2 vezes o valor da base, e aqui você diminui uma unidade, como se aqui tivesse aparecendo aquele g, ok? Você precisa derivar essa base. E aí coloca aqui à direita. Derivada de x mais 1 é 1.
porque a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, veja que nós fizemos em uma linha, porque se eu pegar aqui e fizer a propriedade distributiva, vai ficar 2x mais 2. Com a prática, isso vai ser tranquilo para vocês fazerem, ok? Tentem fazer bastante exercícios. Bom, na letra B, temos que obter f' de x, a derivada de f em relação a x. Mas veja que aqui eu tenho uma função seno onde o argumento aparece e elevado a 2x. Só recordando, eu sei derivar o seno, é cosseno de x. Também sabemos derivar, por exemplo, e elevado a x. Né? Essa derivada aqui tem na tabela, derivada de e elevado a x, é e elevado a x. E só relembrando que a derivada, por exemplo, de 2x vale 2. Eu quero obter f' de x. Mas eu tenho que renomear isso aqui e colocar, por exemplo, uma função g. Então, nós vamos colocar que f depende de g, porque eu chamei aqui dentro, no argumento, de g. Então, f de g vai ser seno de g. Tá, mas quem é esse g? Para não esquecer, eu vou colocar aqui, ó, g está em função de x por enquanto, é e elevado a 2x. Ok? Mas note, temos que tomar cuidado. Aqui, eu consigo derivar? Consigo, porque a derivada do seno de x é cosseno de x. Mas a g de x, eu não tenho argumentos suficientes até o momento para definir o valor dessa derivada. Então, eu vou dar um novo nome para esse expoente, porque se eu chamar aqui, por exemplo, aqui é f, depois eu chamei de g, se eu chamar isso aqui de h, então essa função aqui vai ficar parecida com essa, porque vai ser a derivada de e elevado a h, que vai ser e elevado a h. Tudo bem? Então, veja bem, eu vou repetir aqui só para você saber que a função é seno de g. A função g de x agora vai ter dependência de h, então vai ser um g de h, né? E elevado a h, porque nós chamamos isso aqui de h. E só para relembrar, somente h que tem, nesse momento, a dependência de x. Nós chamamos h de 2x. Veja só, nós temos três funções. F depende de g, g depende de h e h depende de x. Então, para calcular essa derivada aqui, o que deveremos fazer? Vamos calcular todas essas derivadas separadamente, assim como no exemplo anterior. Isso aqui nós já sabemos, ó. Nós já fizemos f' de g, seguindo esse mesmo modelo aqui, né? Derivada do seno é cosseno, só que vai ficar cosseno de g. Ok? Aqui eu preciso obter g' de h. A derivada de e elevado a h é e elevado a h mesmo, assim como ficou aqui. E por último, nós precisamos obter a derivada em relação a x, então h' de x, e aí precisamos derivar 2x, vale 2. Então, nós deveremos observar esses três resultados aqui, ó. A derivada, que é f' de x, nada mais é do que o produto dos três valores. De quem? Vamos começar com esse 2, né? Porque tanto faz o produto começar daqui, daqui ou daqui. Então, vai ser 2 multiplicado por e elevado a h multiplicado por cosseno de g. O que nós precisamos fazer aqui para definir a resposta? Para definir a resposta, nós temos que voltar com o valor de x, né? Que é óbvio. Então, inicialmente, eu sei que h, quem é h? Aí tem que voltar lá, ó. H é 2x. Então, vai ficar e elevado a 2x. Então, multiplicamos por cosseno de g. G é igual a e elevado a 2x. Portanto, finalizamos aqui com f' de x igual a essa expressão. Quando vocês estiverem craques de derivadas, vocês vão fazer isso aqui de forma rápida. Assim, primeiro eu indico que eu estou derivando em relação a x. Vai ficar f' de x. Bom, imagine que aqui nós temos um argumento. Qual que é a derivada do seno de um determinado argumento? A derivada do seno é cosseno daquele argumento. Então, vai ficar cosseno de quem? De e elevado a 2x. Ok? Mas eu preciso multiplicar pela derivada de e elevado a 2x. Então, é e elevado a um expoente. Qual que é a derivada de e elevado a um expoente? Se fosse só x, seria e elevado a x. Como é 2x, nós vamos colocar e elevado a 2x. E aí, multiplicamos pela derivada de quem? Do 2x. Derivada de 2x é 2.
Observe que o resultado é o mesmo, ó, 2, então f' de x vai ser 2 vezes e elevado a 2x, né? Vindo daqui para lá, vezes cosseno de e elevado a 2x. Com a prática, você vai adquirir essa habilidade. Desejo sucesso nos estudos. Abraços!